Pai, obrigada. Tu conheces o nosso coração. Obrigada pelo grande e tremendo cordeiro que tu preparaste. Um sacrifício perfeito, cabal, a ponto de tu teres quitado toda a nossa dívida para com a justiça. E nós já temos, inclusive, a experiência de habitarmos os céus contigo. Em Cristo Jesus já estamos lá. Mas enquanto aqui, ó Pai, aqueles pecados que tu redimiste lá na cruz em Cristo Jesus, nós vamos cada momento pecando, cometendo, mas obrigada porque eles estão pagos. E o Senhor pode nos purificar, porque o sangue de Jesus foi derramado e nos limpa de toda injustiça. Pai, vamos considerar tantas coisas tristes que os homens têm inventado contra ti. Mas obrigada porque o Senhor é maior que tudo, o Senhor é fiel. O Senhor nos deu, e dás e darás a conhecer sempre a verdade, de tal maneira que podemos nos alegrar em ti e de ti, e vivemos para ti. Abençoa os nossos irmãos que não estão conosco hoje. Abençoa, Pai, a tua igreja. E clamamos pelo teu povo de Israel, tão longe da palavra, mas que muitos venham a entender e conhecer esse grande Senhor Jesus, o Deus de Israel, que é o Cordeiro de Deus que tira o nosso pecado. Fala-nos aos corações agora, ó Pai, guarda-nos, livra-nos de toda e qualquer distração, mas ilumina aos nossos corações a face gloriosa do Senhor Jesus. E nós te pedimos e adoramos e agradecemos no seu precioso nome, Yeshua HaMashiach. Amém. Vamos abrir 2 Crônicas, como diz meu marido, CR, não tem O. 2 Crônicas, está aí a passagem, 32, 19. Eu vou chamar a atenção. O que estava acontecendo aqui? Não sei se vocês conhecem essa história HIS que aconteceu, mas o rei Ezequias foi. Como que eu vou dizer? Ele foi desafiado por Senaqueribe, rei da Síria. E o rei da Síria mandou o Rabsaque, que era o general dele, para ir a Israel e, inclusive, afrontar Israel. E no tempo aqui, na realidade aqui, um pouco antes, Acabe era o pai de Ezequias, né? Com Acabe, eles tentaram destruir Israel. E Deus os guardou. E aí então eles disseram: sabe por quê? Esses eram deuses dos montes. Agora nós vamos preparar o nosso exército, nós vamos lutar lá na planície, e vamos ver que eles não vão conseguir. Porque o que eu quero que vocês entendam como é que as pessoas idealizam o Deus deles, esse Deus criado pelo inimigo. Então, aquele é Deus da montanha. Então, Deus vai, agora você vai lutar, agora nós vamos ganhar. E, de novo, perderam isso no tempo do Acabe, pai dele, que era um rei iníquo, mas assim mesmo Deus deu a vitória. E agora eles estão, como eu acabei de falar, desafiando o rei Ezequias, desafiando Israel. E aí eles disseram para Rabsaque: não fale em judaico, fale em aramaico, nós entendemos, porque você vai falar em judaico, todo o povo vai entender e o povo vai ter medo. Ele disse: não, eu vou falar que é para vocês terem medo mesmo. E aí, veja o que Deus vai dizer, que é o verso 19. Mas vamos ler o 18, por favor.
Os servos gritaram bem alto, em hebraico, ao povo de Jerusalém, que estava sobre a muralha, para os atemorizar e os perturbar para tomarem a cidade. Tá vendo? Bem alto. E na realidade ainda era chamado judaico. Era a língua de Judá, que é uma porção do aramaico. Verso 19. Agora presta atenção no verso 19. Júlia, você. E falaram do Deus de Jerusalém, como dos deuses dos povos da terra, obra das mãos dos homens. Deu para entender? Falaram do Deus de Jerusalém como dos deuses da terra, obras das mãos de homens. Então, quem é o Deus de Jerusalém? O que quer dizer Yeshua? O que quer dizer Yeshua? Jeová salva. O que quer dizer Yeshua? É em hebraico o nome de Jesus. Jesus. E por que é Yeshua? Porque Yeshua quer dizer salvação. E quem é Jesus? O Salvador. Então, Yeshua, Jesus, é o Deus de Jerusalém. E nós vamos contrastar com os deuses dos povos da terra. E então nós vamos passar um pouco pela história de Babel. Nós temos o Senhor Jesus, Jeová, o Deus vivo, e os deuses que os homens criaram, os deuses babilônicos. E vamos entender isso. Então, aqui, veja, quando Deus criou o homem e colocou no jardim do Éden, havia perfeita comunhão entre o Criador, que é a vida, e o homem. E essa comunhão não tinha interrupção. O homem tinha plena comunhão. Adão e Eva andavam com Deus no jardim, ele andava com eles no jardim, conversavam, eles tinham ideia, Deus inclusive criou Eva, trouxe para Adão, conversavam, tinham perfeita comunhão, sem interrupção. E notem, precisava fazer alguma coisa? Tinha algum ritual, alguma coisa? Não. Porque não havia o quê? Pecado. Adão e Eva ainda eram inocentes, não santos. A santidade é uma posição depois que você toma a posição e escolhe. Eles eram inocentes, tendo que ser testados para serem aprovados ou não. Então, eles tinham perfeita comunhão até que... O que aconteceu? O pecado entrou. E entrando o pecado, quebrou a comunhão que existia entre o homem e Deus, separando-o da vida. Se ele foi separado da vida que é Deus, ele morreu. Ele caiu lá e foi enterrado? Não. Ele ficou separado da vida, ele existia, fazia todas as coisas sem a vida que é o Senhor Jesus. Ao reconhecer que ele foi desligado e constatou como que Adão e Eva perceberam que tinham ficado desligados da vida. Eles perceberam que estavam nus. Estavam nus, eles andavam nus o tempo todo, não tinham do que envergonhar. Mas, de repente, então, ao constatar o desligamento e ver o resultado, o homem procurou por si mesmo fazer algo para religar-se à vida, através de suas obras. O que ele fez? Rebeca, pode ler aqui, por favor? Sim. Cozeram costuraram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Então, olha, aqui são folhas de figueira, fizeram roupas para si. Ó, vou dar um jeito, resolver esse problema. Eu estou desligado da vida, como é que eu vou ligar novamente? Porém, experimentaram a inutilidade dessa tentativa de... Presta atenção que eu estou sempre falando, religar. Eles foram criados ligados, não eram? Aí o que aconteceu? O pecado entrou, a vida ficou aqui, eles aqui, separados. Então estão mortos.
tá? O que é morte? Separação da vida. Aí, como que eu vou resolver? Como que eu vou religar? Como eu vou ter de novo aquela paz que eu tinha? Ah, vou fazer roupa de folha de figueira e cobrir a evidência do meu pecado. Por exemplo, agora há pouco eu confessei para o Senhor Jesus e ele me purificou. Ele fez, impossível eu fazer diferente. O que eu fiz. Não tem como, a não ser que ele tenha pago. E essa tentativa inútil de religar o que fora desligado, continuaram sentindo-se nus, com medo e fugindo da vida. Lembra? Onde que eles estavam? Ô, Fernanda, aonde que Adão e Eva estavam quando Jesus foi falar com eles? Lá no Jardim do Éden, você lembra? Eles estavam escondidos? Esconderam atrás da árvore? Lembra? Esconderam, né? Eles se esconderam de Deus. E disseram, eu tive medo. Então, esconderam, tiveram medo e falaram, nós estávamos nus. Mas eles não estavam, não tinham feito roupa de folha de figueira. Nessa situação terrível de medo, desesperança, a vida. Quando eu falo a vida, eu estou falando do Senhor Jesus, o Deus vivo. A vida veio até o homem, não foi buscá-lo? Trazendo-lhe a solução e a oferta para a restauração do desligamento tão profundo que ele tinha experimentado. Tornou-se necessário que a injustiça que o separou da vida fosse julgada, isto é, expiada de modo cabal, para o restabelecimento da comunhão. Por que houve uma quebra na comunhão? Injustiça, iniquidade, pecado. E isso tinha que ser pago. Aqui criou uma dívida impagável pelo homem. E aí, então, o Criador imediatamente proclamou a sentença do juízo sobre Satanás, com o cancelamento do escrito de dívida para com a justiça. Ele disse, Deus vai prometer alguma coisa que é sentença sobre Satanás, e ele está falando com Satanás, mas nessa sentença há uma graça ali para ser observada e experimentada, havendo cancelamento, ele vai, ao fazer isso, ele vai quitar a justiça, resolver a injustiça. Então, o que ele disse? Valentina. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Ele te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Quem que é ele que vai ferir a cabeça? Valentina, quem é ele? Quem é ele aqui, ó? Ele te ferirá a cabeça. Quem é? Não. Ó, esse Jesus vai... vamos entender. Inimizade entre Satanás e a mulher. Entre a semente de Satanás, todo pecador, e a semente da mulher. Quem é a semente da mulher? Ele. Jesus. Jesus. Ele ia ferir a cabeça de Satanás, acabar com ele. E para fazer isso, ele seria ferido no calcanhar. Por quê? Porque ele teria que morrer a morte que nós morremos. Então, veja o resultado. Garantindo, pelo seu amor em misericórdia e graça, o quê? O triunfo da vida. Quem é o triunfador? O leão da tribo de Judá sobre o enganador, que é Satanás. Como que ele faria isso? Pelo juízo vicário. O que é vicário? No lugar de... Eu não fui para a cruz, vocês não foram, mas ele iria no nosso lugar. Nem Adão nem Eva foram. Executado na cruz sobre o cordeiro. Por que ele é leão? Porque primeiro ele é cordeiro e ele destruiu o pecado. E aí venceu, produzindo a quitação, quer dizer, pagamento completo da injustiça no Cordeiro de Deus para todo o que crer e tomar posse dessa provisão que é obra exclusiva do Criador. Adão e Eva tentaram fazer alguma coisa, não deu certo. As obras deles não deram certo. Mas a provisão para resolver o problema do nosso pecado é só na mão do Senhor Jesus, só por ele.
obra exclusiva do Criador. E como foi que ele ensinou Adão e Eva? Quem que vai ler? Você? Fez Jeová Elohim vestimentas de pele para Adão e sua mulher, e os vestiu. Quer dizer que a folha de figueira não adiantou, né? Eles precisaram tirar a folha de figueira e agora, o que Deus fez? Vestimentas de pele. Como que Deus conseguiu pele? O cordeirinho morreu. Aí tirou a pele e fez uma roupa para Adão e uma roupa para Eva. Acabou o problema. Não, nós não falamos do juízo vicário? O cordeiro iria morrer no lugar de Adão e Eva para que eles ficassem vestidos e em paz. Acabou o problema. Então, como que Jesus pôs isso em palavras? Quando ele estava conversando com Nicodemos, um mestre da lei, o sabidão, né? Jesus falou claramente com ele, explicando claramente o que significou aquilo que aconteceu lá no Jardim do Éden desde então. E ele disse, quem vai ler? Em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, do alto, não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer da palavra e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Não te admires que eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Jesus falou, é necessário nascer de novo. Você, por causa do pecado, morreu. Então você precisa nascer de novo. Mas nascer de novo não é de reencarnar. Você tem que nascer do alto, de Deus. E quais são as sementes? Da palavra de Deus e do Espírito de Deus. Então é necessário nascer de novo para entrar no reino de Deus. Vou chamar a atenção para as coisas. Satanás vai usar isso aqui, para usar para ritos de iniciação. Presta atenção, guarda só isso. E aí, então, Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. qual é a palavra? Deus amou o mundo que deu. O que ele falou lá no Éden para Satanás? Você vai ser destruído, mas vai ferir o calcanhar. Ao ferir o calcanhar, você vai ser destruído, o cordeiro e o leão. Então, Deus deu o seu filho. Essa é a mensagem. Desde Gênesis, desde que o pecado acabou, estava quentinho ainda, Deus já havia proclamado. Então, nós temos Gênesis 3,15, a pedra fundamental. É a primeira promessa da vinda do libertador, e essa promessa é um juízo sobre Satanás. Juízo sobre Satanás e garantia de vitória para nós, tá certo? Então, tendo essa informação lá no Éden, nós temos as duas primeiras pessoas que nasceram na Terra, Abel e seu irmão Caim. Mas olha que interessante, com base nesta verdade, dois caminhos foram estabelecidos: o caminho de Abel e o caminho de Caim. Qual o caminho de Abel? Ele creu na provisão, por isso ele trouxe o cordeirinho, sabendo que ele não podia pagar o seu pecado, creu que o cordeiro viria, e então, pela fé, ele ofereceu o mais excelente sacrifício, como diz Hebreus, e quem todo mundo conhece, que diz João 14,6. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade, ninguém vem ao Pai, e Abel creu. Pela fé, Abel creu. E Caim? Qual é o caminho de Caim? Obras. O que ele levou? Veja que ele levou os frutos da terra. Ele disse, eu não preciso pagar alguma coisa, eu não sou pecador. Eu não preciso de Jesus. Então, pelas obras, sem a graça de Deus. E aí, vamos ler João 3,12. João 1 fala do caminho de Caim, mas 1 João, lá no fim, capítulo 3, verso 12.
não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as tuas obras eram más e as de seu irmão justas. Pode falar, Ricardo? Não, só para. Porque já ouvi muita gente falando que a oferta de Caim era boa, porque depois no tabernáculo também tinha oferta Manjares. de manjares. Então, também querendo dar um parangolé, explicando que o Caim também tinha levado uma oferta de manjares. A oferta de manjares só era aceita e feita sobre o holocausto. Sem o holocausto, porque ela falava que aquele cordeiro do holocausto é sem defeito e sem mancha. Né? Mas nota, lê de novo o finzinho. Por que ele assassinou o irmão? Porque as tuas obras eram más e as de seu irmão justas. Olha, presta atenção, as obras de Caim eram más. As de Abel eram boas? Não. Eram o quê? Justas. Por que justas? Porque ele creu e foi justificado. Vocês estão entendendo? Qual foi a obra de Abel? Foi pegar o cordeirinho e levar lá, de graça. O cordeirinho morreu no lugar dele. Ele que devia morrer, mas o cordeirinho morreu no lugar dele. Então, ele creu. Então, desde o Éden, nós temos dois caminhos. O caminho da fé, que é o caminho de Abel, e o caminho de Caim, que é o das obras. Por que Caim levou o fruto da terra? Ele era lavrador. Ele foi lá, fez as coisas e levou. E Deus não se agradou de Caim e nem da oferta. Por que não se agradou de Caim? Porque Caim não creu. Sem fé é impossível agradar a Deus. E por que ele se agradou de Abel? Porque Abel creu. Pela fé, ofereceu a Abel mais excelente sacrifício. Então, guarda, até o dilúvio não existia nenhuma religião estabelecida. Existiam as pessoas que criam ou não na mensagem que haviam recebido. E os dois receberam a mesma mensagem. Então, entendido? Continuando. E aí nós vemos que a raça foi deteriorando a ponto de Deus intervir com o dilúvio. Então, levantou Noé um altar a Jeová. Quem que vai ler? Eu comecei a ler aqui. Levantou Noé um altar a Jeová, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. E Jeová aspirou o suave cheiro e disse: consigo mesmo. Então, ele levantou um altar assim que saiu da arca. E agora, o que... Veja, Jeová aspirou aquele suave cheiro, por quê? Noé estava agradando a Deus, crendo na mensagem de Gênesis. O que Jeová diz? Você. Não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo o vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Gênesis 8. Enquanto existir, o que Deus prometeu ali? Ó? Vocês estão vendo, inclusive, tem o arco-íris aqui. Deus disse, nunca mais eu vou terminar, vou julgar com água, pôs o arco para garantir, e ele disse, enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio, calor, verão, inverno, dia e noite. Quer dizer, as estações, sempre nós vamos ter como produzir, a terra vai produzir, é promessa de Deus, tá certo? Por que eu estou fazendo isso? Porque o culto de babilônico, nós vamos ver que é exatamente por medo das coisas, por não conhecer o Deus vivo, tentam fazer subornar o Deus deles. Mas antes de continuarmos, vamos para Atos 14. Eu ia ler mais tarde, mas vou ler já. Apóstolo Paulo está em Listra. Atos 14,
Paulo e Barnabé foram para Listra. Chegando em Listra, eles curaram um aleijado, paralítico. E aí os homens ali, todos da religião babilônica, os deuses em forma de homens desceram até nós. E começaram a pegar bois e touros para oferecerem sacrifício para... deixa eu ver se eu coloquei aqui. Para Paulo e Barnabé. Quem que vai ler agora? Ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos. E vos anunciamos o Evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que nele há. Destas coisas vãs, vocês se voltem para o Deus vivo. Como que eles... Qual era a maneira? Como que eles poderiam mudar de posição? Ouvindo o Evangelho pregado desde Gênesis. Continua, por favor. O qual, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, veja, então Deus deixou, nós vamos ver em Romanos 1, que Deus deixou as nações entregues a si mesmas. Porque eles, depois do dilúvio. Aí, contudo, será que Deus ficou dormindo? O que ele falou para Noé e os seus 3 filhos e 3 noras? Ele falou que nunca deixaria de ter sementeiro e tudo mais. Contudo, continua, por favor. não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios. Então, veja, Deus prometeu para Noé e nunca falhou. Continuou. Mas vocês vejam que a religião babilônica, eles estavam tentando propiciar um Deus com sacrifícios, tá? Só um adendo para cada vez ficar mais claro. Vou aos poucos sedimentando. Quem vai agora? Cush gerou... Perdão, agora nós chegamos, após o dilúvio, houve Noé e seus filhos se desenvolveram. Pode ler. Cush gerou a Nimrod, a qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante de Jeová. Daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante de Jeová. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné na terra de Shinar. Então, nota, ele começou a ser poderoso caçador e valente caçador diante de Jeová. E o princípio do seu reino foi, tá vendo? Reino foi Babel, Ereque, Acade, Calné, na terra de Sinear. O que é a terra de Sinear? A terra da Mesopotâmia, onde tinha Babilônia, tá? E daí... Daquela terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive, Reobote-ir e Calá, e entre Nínive e Calá, a grande cidade de Rezém. Então, notem, nós estamos aqui é a Mesopotâmia, né? E aqui está a região de Shinar, ou planície de Shinar, que é a planície da Babilônia, e aqui a Assíria. Então, esse homem, Nimrod, começou a estabelecer um reino. E ele foi poderoso caçador diante de Deus. Não é que ele era temente a Deus, pelo contrário, ele afrontava Deus. Tanto que ele começou um reino em Babilônia, o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade, Calné, na terra de Sinear. Aí ele subiu para a Síria. E lá ele edificou Nínive, Reobote-ir, Calá e Resen, não tem todos aqui no mapa, mas estabelecendo o seu reino da Babilônia para a Assíria. Deu para entender? Muito bem. Aqui nós vemos um relevo, isso aqui é lá do tempo dele, retratando Nimrod
poderoso caçador. Né? Quem que vai ler? Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Shinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo Topo, cujo cume toque nos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Isso, então veja, toda a terra havia apenas uma linguagem, uma só maneira de falar. Aqui é o Monte Ararat, ó, que fica na divisa entre Turquia e Armênia. Foi onde a arca aportou. E aí, então, eles saíram daqui e foram do Oriente, foram e chegaram à planície, que é Suméria ou Sumer, que é a terra de Shinar ou Sinear, como está na Bíblia. Então, eles chegaram aqui. Lembra que ele começou a estabelecer o seu reino? Como que ele começou a estabelecer o reino? Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre. Uma cidade, Babel, lembra o princípio do seu reino, uma torre, cujo cume toque nos céus, para que nós não sejamos espalhados por toda a terra. A descrição que Deus faz é que, em vez de pedras, eles fizeram tijolos, passaram argamassa. Por quê? Se Deus manda, olha a incredulidade, se Deus mandasse um outro dilúvio, eles ficariam protegidos nessa torre. Vejo que isto foi criado em desafiando a Deus, em oposição a Deus. É o reino de Nimrod contra o Deus vivo. Quando fala poderoso caçador diante de Deus, nada disso. Olha ele aí, ó, todo é bombadão. Nimrod, poderoso caçador diante de Jeová e seu reino. Então, aqui nasce Babel, o portão dos deuses, em oposição, guardem isso, à porta de Jeová, que é quem? O Cordeiro de Deus. Vocês estão entendendo que quando ele vai propor um reino, uma torre, o cume esteja no céu, eles tinham, como Caim disse, Deus vai ter que me engolir, né? Porque ele levou o fruto, Deus vai ter que me aceitar. E não foi aceito e ficou bravo. Então, aqui eles estão tentando criar uma outra maneira alternativa de atingir o céu, de religar o que havia sido desligado. Guardem que a história é simplesmente esta. Era para ser uma porta alternativa, uma outra porta. Não o Senhor Jesus, que foi revelado em Gênesis 3,15. Né? Ele disse, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. E também disse, eu sou Jeová, fora de mim não há Salvador. Então, agora eles estão recusando de uma maneira terrível. Vamos abrir o capítulo Jó, por favor, verso 20. Jó, calma que eu já vou dar o texto. 20. Pode ser 21, versos 14 a 16. Quem for ler, lê tudo junto. Jó 21, 14 a 16. E são estes os que disseram a Deus, retira-te de nós, não desejamos conhecer os teus caminhos. Que é o Todo-Poderoso para que nós o servamos? E que nos aproveitará que lhe façamos orações? Então, eles disseram, não queremos, quando nós somos em Romanos 1, verso 28, é bem claro, eles tinham todo o conhecimento e disseram, não queremos ter os nossos afazeres. Que importa? Não queremos saber. Né?
Então, criaram uma porta alternativa, outra porta. Então, o caminho de Deus e o caminho de Babel. O caminho de Deus é vida eterna, comunhão. E caminho de Babel, religiões. Tá? Então, religião do latim vem do verbo religar, religare. O que significa religar? Significa religar, isto é, ligar outra vez, novamente, algo que estando ligado, lembra, eles não estavam ligados? Inicialmente foi desligado. Esse é o problema do mundo. Não adianta você querer oferecer qualquer outra coisa que ligue você a Deus. O problema do desligamento foi iniquidade, pecado, que a alma que pecar essa morrerá. Acabou. Simples assim. Biblicamente, Deus deixou claro que este religamento só poderia ser feito pelo próprio Criador. Ele disse, eu sou Jeová e fora de mim, não, lo Yeshua, não há Yeshua, não há salvação. Capaz de restabelecer a justiça que foi quebrada pelo pecado. Nós estamos falando de problema de justiça. O problema é justiça. A justiça de Deus. Lembra o Evangelho? Por que é o poder de Deus? Porque nela é revelado o quê? A justiça de Deus. Quem é a justiça de Deus? Yeshua HaMashiach, o Senhor Jesus. É uma pessoa. Olha que delícia. Religião, biblicamente, é uma pessoa. O próprio Deus em carne. O glorioso Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus. E as religiões? Caminhos alternativos de esforço humano para supostamente unirem o homem a Deus. Então, nós temos as religiões. Esta palavra foi tomada, presta atenção, quando alguém pergunta qual é a sua religião? Eu não tenho religião, eu tenho um Salvador. Eu tenho aquele que me ligou a Deus. Esta palavra foi tomada para significar toda a tentativa humana baseada no autoesforço para religar o homem com Deus, o Criador, passando a significar um conjunto de o quê? Obras, religiões são obras de homens, crenças, regras, obras, orações, alimentos. Eu sou asceta. Eu não sou. O que Colossenses fala? Pode ser asceta do jeito que eu não como isso, não como aquilo, não faço isso, aquilo. Valor nenhum tem contra a sua alma caída. Não adianta. Que supostamente levariam o homem até Deus. Mas contrasta a vida eterna. A verdade proclamada pelo Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus, é clara. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Como o Disseu fala, eu sou o caminho, mas aí o pessoal pode ter outros. Ele disse, eu sou a verdade. Então, se ele está falando que é o. E é a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Babel é um sistema político-religioso em rebelião contra o Deus vivo. Esse nome Babel, dado a essa cidade, tanto pelos seus construtores como por Jeová, o Deus vivo, ele é muito sugestivo. Vamos entender. Aqueles que construíram Babel, Nimrod e os seus asseclas lá, eles deram o nome de Babel. Na língua acadiana, suméria, a língua que eles falavam, Babel significa Bab-el. Bab é porta, isto é, corte ou cidade de Belos, do Deus babilônico. Também Babilu ou Babili, que os babilônios interpretavam como porta dos deuses. E vem do assírio Bab-il, o portão de Deus, de Il, o Deus Supremo, de acordo com o léxico grego. Né? Então,
Babel é portão dos deuses. Quando eles deram o nome Babel e a torre, o topo tocava o quê? Os céus. Era para entrar em contato com os céus. Então, por isso deram o nome de Babel. A finalidade do nome Babel estava clara pela principal construção, um zigurate, a torre, um templo, cuja intenção era ser a porta para o contato com os seus deuses, supostamente responsáveis pela criação. E aí nós temos os zigurates, todas essas torres que a gente vê por aí. Inclusive, quando eles foram esparramados pelo mundo, espalhados, nós achamos pirâmides em toda a Terra, tá certo? Então, o que é um zigurate? É a ligação entre céu e terra. Vocês sabem o que quer dizer yoga? Aquela enganação que oferece, inclusive, como se fosse exercício e tal. Yoga quer dizer unir, yoga, unir. Sempre o homem sabe que ele está desligado. Então, ao rejeitar o Senhor Jesus, porque ele não quer reconhecer que é pecador, que é mau, que precisa do Salvador, ele acha coisas para substituir. Então, em arquitetura, o zigurate é uma forma comum de templo, lá na Caldeia, Babilônia, Assíria. Consiste tanto em uma pirâmide com degraus de uma forma, de algum modo semelhante, onde os terraços planos das pirâmides e tal. Então, pode ser espiral, pode ser aquela mais plana. Esse é o zigurate. E os zigurates eram usualmente grandes outeiros. Outeiros são montes de tijolos secados ao sol. Desde o primeiro, podem ler Gênesis 11, eles fizeram tijolos no lugar de pedras, sempre obra, sempre fazendo. Com as paredes exteriores cobertas com camadas de tijolos queimados e brilhantes ou de cerâmica. No ápice, aqui é o ponto, havia frequentemente um santuário para a divindade para quem o templo havia sido erigido. É provável que a forma do zigurate originou-se da tentativa de se obter observatórios mais altos, de onde as estrelas, tão importantes na religião caldaica e na magia, fossem observadas. Então vamos ver o que Deus diz lá em Isaías. Quem vai ler, por favor? Deixe-te estar com os teus encantamentos e com a multidão das tuas feitiçarias, em que te fatigaste desde a tua mocidade. Talvez possa tirar proveito, talvez, com isso, inspirar terror. Já estás cansada com a multidão das tuas consultas. Levantem-se, pois agora os que dissecam os céus e fitam os astros, os que em cada lua nova te predizem o que há de vir sobre ti. Então, veja, a religião babilônica, quando construíram, onde estão os deuses deles? Já nós vamos falar da característica dos deuses. Eles estavam adorando a criação. E aqui, esse Isaías, Deus está falando para a Babilônia. Isaías 47, Jeová falando com Babilônia. Deixa-te estar com os teus encantamentos. E vocês dissecam os céus, em cada lua nova você diz o que vai acontecer. Horoscopia, isso, aquilo, né? Continua até hoje. Então, eles estão sempre usando os céus, buscando, através dos astros, conhecer. Vamos abrir Deuteronômio 4. Isto aqui, quando aconteceu Babilônia, pouco tempo depois, Deus nos espalhou pela terra, começaram a construir, Deus impediu. O que Deus fez em seguida? Foi buscar um caldeu, Abraão, e criou a nação de Israel. Então, agora, através de Israel, Deus vai começar a colocar várias advertências para que, olha, vocês vão entrar em contato com essa religião. E Deus não está criando um povo para mostrar quem é o Deus verdadeiro. Então, agora ele começa a mostrar, através de Israel,
todas as coisas erradas de Babilônia e desnudar essa religião e falar cuidado. Então ele vai fazendo advertência, advertência, advertência. Deuteronômio 4, a partir do verso, deixa eu ver aqui, verso 12, acho. Verso 12 em diante. Então, vamos até o verso 19. Então o Senhor vos falou do meio do fogo, a voz da palavra ouvistes, porém, além da voz, não vistes aparência nenhuma. Quando isso aconteceu? Toda a nação de Israel está em volta do Monte Sinai e Deus está falando de cima do fogo e a nação inteira está ouvindo. Olha o que ele vai falar. Então vos anunciou ele a sua aliança, que vos prescreveu os 10 mandamentos e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Também o Senhor me ordenou, ao mesmo tempo que eu vos ensinasse estatutos e juízos para que os Cumprisseis cumprissem na terra, os quais passai a possuir. Guardai, pois, cuidadosamente na vossa alma, pois aparência nenhuma vistes no dia que o Senhor vosso Deus vos falou em Herob, no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de algum volátil que voa pelo céu, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Só um pouquinho aí. Lembra que ele falou, ó, vocês ouviram a voz. E o que ele diz? Porém, além da voz, vocês viram alguma imagem? Não. Aí o que ele disse? Guarda-te, pois cuidadosamente, pois aparência nenhuma existe. E aí vocês vão ser tentados, verso 16, corrompidos, e fazer alguma imagem esculpida, e aí vem semelhança de homem, semelhança até de peixe, semelhança de aves. Como são os deuses? Qual é a mitra do Papa? Vocês sabem? Aquele chapéu que ele tem lá. Você sabe o que é aquele chapéu? É a cauda do peixe que nós vamos ver a Targat, da deusa Astarte, Astarote. Então, Deus, cuidado. Então, a primeira coisa, guarda. Vocês ouviram Jeová falar. Vocês não viram figura nenhuma. Vocês vão se corromper. Agora veja segundo guarda-te, verso 19. Guarda-te, não levantes os olhos para os céus, e vendo o sol, a lua, as estrelas, a saber todo o exército dos céus, sejais seduzidos a inclinar-te perante a eles, e dê culto àqueles coisas que o Senhor te deu, teu Deus, repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Então, veja, ele deu para todo mundo. E vocês vão se corromper e vai fazer o quê? Guarda-te. E vão seguir exatamente. Vocês estão vendo todos os ingredientes da religião babilônica, Deus chamando a atenção. Logo em seguida. Tá? Então, continuando. De Babel para a Babilônia. O que significa isso? Vamos entender. Eles puseram o nome lá de Babel. Mas Jeová fez um trocadilho. Chamou-se-lhe por isso o nome Babel, porque ali confundiu Jeová a linguagem de toda a terra. Lembra, só havia uma linguagem? Nós acabamos de ler. Em hebraico, Babel vem de Balal, que significa misturar, confundir, diferente de Babel na língua síria acadiana, que é portão de Deus. Vocês estão entendendo? Deus fez um trocadilho em hebraico. E o que ele fez?
O Deus vivo mostrou sua desaprovação ao confundir em Babel a linguagem de toda a raça que estava ali representada, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte Jeová os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Então aqui Deus pôs chega. Deus tinha mandado que eles se espalhassem e eles se juntaram. E agora Deus forçosamente vai espalhá-los. E aí então ele vai lá e chama Abrão, e através de Abrão, Isaque e Jacó, ele forma o povo, sua testemunha, para mostrar quem é o Deus verdadeiro. Então, Babel comparado e Babilônia. Babel é a tentativa humana para subir até o Deus Criador. Vinde, edifiquemos para nós uma torre cujo o cume toque nos céus. Esforço vão. Jamais o homem pode subir por si mesmo até o Deus Santo. Mas o que aconteceu em Babilônia? Jeová, o Deus Santo, desceu e julgou a rebelião. Então, confundamos ali a sua linguagem e os dispersou. Então, Jeová chamou de Babel, Jeová chamou Babilônia. Confusão, dispersão, né? E o processo de transformação da verdade em mentira. Sempre desde o jardim do Éden, o que foi que Satanás disse para Eva? Ele usou o quê? A palavra de Deus. E ele vai fazer exatamente isso. Então, antes do dilúvio, nós tínhamos um homem, Caim, e o seu caminho de obras. Após o dilúvio, ele estabeleceu uma religião, Babel, com dogmas, lugar de culto, a Torre de Babel e um governo humano em oposição ao Deus vivo. Para nós não sermos espalhados, nós vamos adorar o Deus que nós queremos, confrontando a Deus. Toda vez que eu vou a Campinas, nunca dá certo, sempre quando eu volto, tem uma igreja mórmon ali na saída, não sei se vocês já viram, fica bem iluminada, e tem lá o anjo Moroni. É um anjo, ele está com a corneta assim, e está desafiando a Deus. Eu queria tirar uma foto para pôr exatamente aqui. Babel é desafiando o Deus vivo. Vocês já pensaram desafiando o amor de Deus, o próprio Deus se fazendo homem e os homens desafiando? A religião de Babel é a tentativa sistemática de encobrir a verdade, plenamente conhecida. Deus nunca deixou de nos mostrar. Isso Romanos 1 vai deixar bem claro. Pela deturpação da própria verdade, transformando-a em mentira, como Satanás fez com Eva. Não é assim que Deus diz? Não comereis? Não, Deus disse, pode comer. Ele pegou a proibição e pôs uma lente em cima, né? Então, vamos entender a natureza dos deuses babilônicos. Como é que eles construíram os deuses deles? A característica básica da antiga religião mesopotâmica era uma tendência de uma visão pluralística do luminoso. O que quer dizer isso? O numen é o elemento misterioso no sagrado e os sentimentos de fascinação ou de temor que ele produz. Do latim numine, quer dizer divindade. Então, o trovão, a enchente, quando passa, eu estava ouvindo uma pessoa dizer, estava andando lá nos Estados Unidos, teve o eclipse do sol, todo mundo na rua adorando a Deus, todos os fenômenos. O homem sem Deus, ele dá aos fenômenos um caráter divino. E esta é a numine, que é divindade, o luminoso, caráter luminoso. O que quer dizer isso? O homem encontrou sua expressão no empenho para assegurar a presença daquele Deus que ele chama, daquele numen,
por meios tais como imagens de culto, templos, serviço, drama, ritual. Então, ele, por exemplo, faz uma imagem. O que Jesus... Acabamos de ler em Deuteronômio. Você vai olhar os astros, Deus fez para todo mundo, e você vai pensar que é um Deus que vai reger a sua vida, e vai ter medo dele. Então, como é que eles fazem? Através de imagens, através de culto, através de templos, serviços, drama, ritual. Por exemplo, eu queria até mostrar para vocês, mas não deu tempo, mas eu tirei do Estadão, que foi publicado, uma ata do padre José de Anchieta. E ele estava construindo uma igreja, e aí não sei o que aconteceu, e ele pediu para os seus paroquianos que não deixassem de construir aquela igreja para que eles pudessem ter uma boa colheita. Então, todos os cultos babilônicos tinham a intenção de favorecer o Deus, eu falo, fazer, como chama? Bribery. Barganha. Mas mais que isso, barganha como é que fala? Não, sumiu a palavra. Toda vez que eu vou falar, eu já falei hoje. Suborno. Subornar as divindades. Ele tem medo, então ele faz alguma coisa para suborná-la, para que ela não destrua a sua lavoura, que a chuva não destrua as coisas, que não tem isso, tem aquilo. Então, a religião mesopotâmica mais antiga, presta atenção agora, parece ter sido uma de solidariedade com a natureza e seus poderes, dos quais o homem dependia. Então, com medo dos fenômenos naturais, ele dava a esses fenômenos um caráter luminoso, divino. Então, passava a adorar. Por isso que Deus diz: olha, você vai fazer uma estatueta de um homem, de coisa, até do pássaro, até do réptil, né? Como se você fizesse isso e ele não fosse fazer mal para você. Assim, essa religião mãe, adorando as coisas criadas, tomou os fenômenos naturais e, por temê-los, atribuiu-lhes personalidade e poderes divinos, que é o númina. Numen, singular, numina, plural, que é latim, né? Buscando representá-los através daquilo que lhe era conhecido. Agora, veja bem, e aplacar esses deuses com oferendas e cultos em forma de dramas. Eu pus aqui Deuteronômio 7 e Romanos 2, porque diz que o Deus de Israel não aceita suborno. Isso aqui é suborno. Tentar subornar ele suborna os deuses dele, o diabo. O Deus vivo, não. Então, veja, Jeremias 10, Jeová, o Deus vivo e criador, se coloca em contraste com aquilo que não é Deus. Númen é o Deus oferecido pela Babilônia para a religação. Esse é o Deus. Então, quem vai ler? Sou eu, desculpa. Continuando a exortação de Jeová a Israel através de Jeremias, porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice, com machado, com prata e ouro o enfeitam, com pregos e martelos o fixam, para que não oscile. Os ídolos são como um espantalho em pipinal, e não podem falar, necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, e não está neles o fazer o bem. Ninguém há semelhante a ti, ó Jeová. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Alguém pode ler o verso 1 de Jeremias 10? Eu não pus aqui, pensei que tivesse. Exatamente, Deus. Veja que Deus nos dá todas as advertências e nos ensina quem Ele é, para não cairmos nessas coisas do diabo.
Ouve a palavra que o Senhor vos fala a vós outros, ó casa de Israel. Não, Jeremias 10. Agora no verso 2. Sim, De- diz. Assim diz Jeremias 10? o Senhor: não aprendais o caminho Ah. dos gentios, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles os gentios se atemorizam. Ah, não aprendais o caminho dos gentios, porque eles se atemorizam com os sinais dos céus. Lembra? Os Númina, para eles são deuses. E aí eles dão... Eu comprei um livro sobre... que vê o céu, como chama? Horoscopia, de astrologia e astronomia. Astrologia. E eles deixam bem claro, porque não fala assim, Plutão, Vênus e não sei o quê. Esses nomes são nomes que eles dão por causa das pessoas e com medo. Eles atribuem aos astros personalidade. E foi isso que fizeram com os seres humanos normais, atribuindo a eles e transformando-os em deuses, que são os deuses babilônicos, por medo dos fenômenos. Então, nós temos os personagens históricos. Né? O primeiro é o Nimrod, que é fundador de um reino teocrático, né? Cujo princípio foi Babel na terra de Sinear, estendendo-se, ficou errado aqui, para a Síria e então para o mundo. E, em segundo lugar, Semíramis, a sua esposa, sua consorte. Né? Para mim é sem sorte. Então, veja, Nimrod, Deus fala dele, Deus não vai falar de Semíramis, Deus já vai falar dela, todo o Tanar, o Antigo Testamento e mesmo o Novo Testamento, já vai falar da sua característica babilônica. Então, Semíramis, esposa dele. Instigados por Satanás, Nimrod e Semíramis criaram lendas em torno das revelações e promessas do Deus verdadeiro, as quais os transformaram em divindades. Gradativamente, assumindo a posição de dogmas, essas mentiras e mistificações, usando a verdade, foram dando forma à religião babilônica, deturpando os fatos e encobrindo a verdade. A verdade central, a morte substitutiva, vicária do Cordeiro de Deus, Jeová em carne, Emmanuel, Deus conosco. Isto foi, o que o diabo tem que fazer? Mascarar isso, dando a você a falsa impressão de que você está adorando a Deus, você está fazendo alguma coisa. Então, eles foram... Toda a verdade de Deus é mascarada através da manipulação babilônica dos fatos. E aqui vocês estão vendo o poderoso caçador, uma das representações de Nimrod. Né? Por que esses chifres? Porque ele era um caçador, né? Tem uma serpente na mão, etc. Nós já vamos parar por aqui, né? Então, isso aqui, olha, isso aqui é um livro, né? O meu está em português, inclusive, mas olha, Babilônia, a porta dos deuses. É isso que quer dizer o nome Babel. Agora, é interessante, aqui, né? Você tem o zigurate aqui, né? Aqui está o zigurate, que é a torre. Né? Mas interessante, vocês estão vendo que tem uma porta aqui, a entrada, tem uma porta aqui. Interessante que essa porta, vocês sabem como ela se chama? A porta de estar. E a coisa mais triste nessa religião é que o Deus é relegado ao segundo plano e quem manda mesmo é ela, a deusa. E veja aqui o caminho, aqui eles entravam, o culto era desenvolvido aqui, os processionais, tudo aqui. Mas a porta é Stargate, o portão de estar. Isto aqui foi tirado de Babilônia, levado para a Alemanha, está lá no museu.
Mas como que é o nome dele que morreu? Saddam Hussein reconstruiu Babilônia. E ele reconstruiu isso. Aqui são tijolos de cerâmica recobertos de lazuli. É um trabalho extraordinário de capacidade, né? Isso. Então, Babel, o caminho e a porta dos deuses. Então, todo culto ele está baseado exatamente nesta revelação. E ela vai mostrar a proposta de Satanás é exatamente nos levar longe do Senhor Jesus. Nós estamos falando da época do Natal, né? Natal, não tem Natal na Bíblia. Alguém achou Natal escrito na Bíblia? Na minha não tem. Fala do quê? Fala que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor. Imediatamente fala que ele seria dado, Salvador, seria dado na cruz. E aí, então, sempre que tem a revelação maravilhosa do Salvador, do Deus vivo, é colocada alguma coisa para que eu esqueça daquilo. Mas eu estou proclamando, eu tô lembrando dele, eu estou falando dele. Por um caminho e uma maneira que ele não ensinou. Então, eu vou parar aqui, porque agora eu vou desenvolver, eu queria dar essa posição para vocês, mostrando que todo problema é religioso, é uma proposta de religação encobrindo, escurecendo o Senhor Jesus. Tá claro? Eu vou parar por aqui e aí depois nós continuamos, porque nós vamos ver os personagens mesmo, tá?